Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai seguir aqui na nossa exploração da Terra-média com o Um Anel RPG. Quem tá ligado no movimento, quem já tá inscrito aqui no canal, sabe que a gente tá fazendo a série sobre o Um Anel RPG, explorando aqui o livro capítulo a capítulo, trazendo lore, sistema, tudo que foi interessante para vocês terem uma ideia geral do que rola aqui nesse RPG, beleza? Quem tá chegando agora é só acessar a nossa playlist aqui exclusiva do jogo para assistir a série desde o início, ou refrescar a memória, assistir algum vídeo que perdeu. Vai lá, depois retorna aqui pra gente continuar a nossa exploração tranquilamente, beleza? Quem tá assistindo os vídeos conforme eles vão saindo, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo. Vamos começar aqui o capítulo 4, características, tá? Aqui nesse capítulo, na verdade, a gente vai esmiuçar, falar um pouquinho mais sobre algumas das características que a gente já mencionou em vídeos anteriores. Aqui é o momento em que o livro vai dar alguma explicação adicional sobre algumas dessas características, falar mais alguma coisa de sistema, como é que elas funcionam e tal. Então, a pegada é mais ou menos essa. Esse capítulo, provavelmente, a gente vai dividir em 2 vídeos, tá? Então, a gente vai começar aqui hoje falando sobre as perícias, olha só. Perícias. As perícias, elas são divididas aqui em termos de mecânica de jogo, em termos de sistema, em categorias. Temos 3 categorias de perícias, que são basicamente ali as habilidades, o que os personagens sabem fazer, né? A gente vai ter um total de 18 perícias, tá? Que são divididas nessas 3 categorias, que são força, coração e astúcia. Então vai dar mais ou menos aí 6 perícias, mais ou menos não, exatamente 6 perícias para cada uma dessas categorias, tá? E o que são as perícias de força, né? Relacionadas com força. A força aqui, ela é entendida como uma aptidão física no sentido mais amplo. Tem algumas coisas que talvez soem meio esquisitas, mas eu vou ler aqui um trechinho do livro só para vocês terem uma ideia de como é que funciona aqui, porque a impressão que me deu é que eles criaram um sistema de categorias assim bem ampla mesmo, assim, que vai abarcar algumas coisas que talvez a gente inicialmente não encarasse ali como fazendo parte de algo relacionado à força, né? Mas como eu falei, a força que é uma aptidão física no sentido mais amplo, então vão caber algumas coisas mais ou menos estranhas, tipo isso aqui, olha só. As perícias de força. Cadê? É mais provável que um aventureiro com alto valor de força seja imponente, aí ele vai colocar aqui facinho, tenha uma voz cristalina, música, né? Esteja em forma e seja ágil, atletismo, essa aí a gente poderia fazer a ligação, né? E tenha uma boa visão e audição, vigilância e possua mãos habilidosas, ofício. Ou seja, ele dá uma ampliada aqui no negócio e encaixa algumas coisas que em princípio a gente não colocaria em força. Eu pelo menos não. Mas foi a escolha que o livro fez, que o sistema colocou, beleza? Seguindo adiante, a gente vai ter o coração, que seria algo mais relacionado com o espírito, ali, com a disposição social, alguma coisa nesse sentido. Aqui ele vai colocar, olha... pontuação alta em coração poderia ser um líder carismático, né? Aí ele coloca aqui indução, batalha, um guia enérgico, né? Viagem, um cavalheiro gracioso, cortesia, ser capaz de ler os corações dos outros, discernimento, ou entender a sua dor e como curá-la. Cura. Ou seja, como eu falei, dá uma ampliada aí no negócio. E por fim, a gente teria as perícias de astúcia, que são mais ligadas ali ao pensamento rápido, à criatividade, né? Então ele coloca aqui, olha só. Herói com valor alto de astúcia aprenderá rapidamente a oratória espirituosa, persuasão, as artes da ladroagem, furtividade, de prestar atenção, busca e exploração, e será inteligente e estudioso, enigma e história. Então aqui ele já dá uma ideia geral do que seriam esses grupos de perícias, né? E quais são elas, e o que isso poderia retornar em termos de característica para o seu herói, para o seu personagem, beleza? Aqui a gente vai ter o seguinte, basicamente, para a gente simplificar um pouco as coisas, força, coração e astúcia, a gente poderia dizer que força está ligada à questão física, o coração a questões sociais e a astúcia a questões mentais. Então, basicamente, isso só para a gente encaixar o raciocínio aqui. Seguindo adiante, o livro vai trazer outra forma de classificar as perícias, que ele chama aqui de grupos de perícia, olha só. Essa classificação extra, qual é o objetivo dela? Até onde eu li no livro, ela não tem nenhum efeito em termos de mecânica. Ela é como se fosse uma classificação auxiliar para ajudar tanto os mestres quanto os narradores a entender qual seria a perícia mais adequada para aquele tipo de situação. Ou seja, seria um agrupamento pelo tipo de atividade que aquela perícia está ligada, está vinculada. Então a gente vai ter aqui 6 grupos de perícia, cada um contando com 3 perícias, tá? E os grupos são, só pra gente ter uma ideia, o livro traz aqui, olha, inclusive uma tabela
bem fácil de visualizar, que aqui a gente vai ter a classificação anterior, né, das categorias de perícia, e aqui a gente vai ter os 6 grupos que eu falei. Então cada grupo vai contar com 3 perícias. A gente vai ter aqui as perícias os grupos de perícia de personalidade, tá, que vão estar ligados ali com aquela questão de você impressionar alguém, de você influenciar outra pessoa, enfim, de você encorajar alguém enquanto líder e tudo mais. Você vai ter as perícias, o grupo de perícias de movimento, né, que vão ser aqui só para exemplificar atletismo, viagem e furtividade, ou seja, um deslocamento, né, ligado ao deslocamento de uma maneira geral. Você vai ter o grupo de percepção, vigilância, discernimento, busca, né, coisas que você pode utilizar quando você quer localizar algum tipo de informação ou perceber alguma coisa, né. Sobrevivência é o próximo grupo. A gente vai ter aqui caçada, cura, exploração. Costumes, a gente vai ter música, cortesia e enigmas. E por fim, vocação, ofício, batalha e história. Essa classificação dos grupos de perícia, como eu falei, na verdade, a utilidade dela é justamente isso, é você ter ali um parâmetro, eu acho que especialmente quando você está começando ali o jogo, né, para aprender direitinho o sistema, qual perícia eu vou usar? Né, para esse tipo de atividade, qual perícia seria mais adequada? Então eu acho que essa classificação aqui de grupos de perícia, ela vai ajudar nesse sentido, de dar um direcionamento, né, de dar uma pista, vamos colocar assim, de que perícia você vai usar para determinado tipo de atividade. Eu acho que a ideia geral é essa. Avançando aqui no livro, ele vai apresentar aquela clássica, né, lista de perícias aqui, que ele vai colocar cada uma das 18 perícias com uma explicação um pouquinho melhor, falando mais ou menos por que ela serve, quais são possíveis usos. Então a gente vai ter aqui essa famosa listagem aí, né, com essas perícias todas, identificando cada uma delas, dando alguns exemplos de jogo e tudo mais, e até a gente chegar, olha, nas proficiências de combate, que são um outro tipo de perícias, vamos colocar assim, né? Um outro tipo de habilidade que seus personagens vão ter. Aqui a gente tem algumas diferenças das proficiências de combate em relação às perícias. Por exemplo, elas não são divididas em categorias, tá? A gente vai ter aí 4 proficiências de combate básicas, que também abarcam uma quantidade bem ampla de coisas, a gente vai comentar isso daqui a pouquinho. E aqui a diferença é que a gente vai ter aqui, elas também vão estar ligadas à força. Todas as proficiências de combate, elas estão ligadas à força. Então, em termos de mecânica, tá? Inicialmente, todas elas você vai jogar contra um número-alvo base, tá? Pode ter alguma coisa que modifique isso ao longo do caminho, né? Ainda não cheguei no capítulo do combate, enfim. Mas você vai jogar aí contra um número-alvo baseado na força. Só lembrando aqui, deixa eu mostrar um pouquinho da ficha aqui para vocês. Eu não lembro se eu já mostrei essa ficha, acho que não. Então aqui, olha, você vai ter aqui os atributos, então no caso aqui a força, tá? E aqui você vai ter o número-alvo, olha. Como é que a gente vai calcular isso aqui? Este número-alvo, que é a dificuldade básica, vamos chamar assim, ele vai ser 20 menos o valor que você tiver no atributo força, tá? Todos os atributos vão ter esse número-alvo, mas como a gente está falando aqui do combate, ele está vinculado à força. Então, o número-alvo base, a sua dificuldade base, vai ser 20 menos o valor que você tiver, no final das contas, no seu atributo força, beleza? Outra característica interessante das proficiências de combate é o seguinte: ao contrário das perícias que a gente viu em vídeos anteriores, você não tem proficiências de combate favorecidas, tá? O que é aquela perícia favorecida? É aquela perícia que você tem uma afinidade melhor, então você faz uma jogada usando 2 dados de façanha, né, 2d12, ao invés de um só como é o normal. Aqui nas proficiências de combate você não tem essa opção. Você não pode ter uma proficiência com espada favorecida, por exemplo. Então, as proficiências de combate, elas só podem ser melhoradas através dos pontos de experiência e tal, do avanço do seu personagem. Não existe aqui a possibilidade de você ter proficiências de combate favorecidas. E quais são as proficiências ao final das contas, né? Eu falei que tinha um grupo pequeno que vai abarcar uma grande quantidade de coisas, então basicamente a gente vai ter 4 proficiências de combate aqui no Anel RPG, que são arcos, espadas, lanças e machados. E aqui é como eu falei, cada uma delas vai abarcar uma série de outras armas, de subcategorias, vamos colocar assim. Então se você tem proficiência com arco, você sabe usar qualquer tipo de arco, pequeno, longo, enfim, não faz diferença, não existe nada que especifique este tipo de arco ou aquele. Se você tem a proficiência, você sabe usar. Vai ter algumas pequenas limitações, assim, que a gente deve conversar em vídeos futuros, mas é coisa besta, você sabe usar. É a mesma coisa com espada longa, espada de 2 mãos, espada curta, machado de haste longa, machado de batalha, não interessa. Você tem a proficiência, você sabe utilizar. E aqui, olha só, deixa eu mostrar um pouquinho do livro para vocês. Ele vai fazer da mesma forma com as perícias, né? Ele vai mostrando um pouquinho, né? Falando um pouquinho de cada um desses grupamentos de armas, né? Vamos chamar assim, falando um pouquinho delas, como é que funcionam, quais são as características e tudo mais. E ele vai terminar aqui, olha,
com um tópico específico, que são justamente os ataques de briga. A gente está falando aqui de armas, né? Mas assim, como é que funciona a parte do combate sem as armas ou com armas improvisadas, né? No Senhor dos Anéis, na obra do Tolkien de uma maneira geral, não é muito comum a gente ver este tipo de combate. Eu pelo menos não lembro, tá? Mas o seu personagem com certeza vai sair no soco com alguém em alguma hora, né? A gente sabe como é que funciona essas coisas. Então, regra geral aqui no Anel RPG, quando você estiver usando um ataque sem briga, né? Um ataque sem briga não, né? Enfim, um ataque sem arma, né? Um combate de briga, um ataque com armas improvisadas, como é que você vai usar? Você vai pegar a maior proficiência que você tiver e jogar com uma penalidade. Ou seja, se a sua maior proficiência, por exemplo, é em arco e você tem 2 dados, você vai pegar esses 2 dados, aplicar a penalidade que é de 1 dado e jogar com desvantagem, vamos colocar assim. A ideia geral é essa. Você pega a perícia que você tiver a maior quantidade de pontos, subtrai um dado e joga para representar ali que você está num combate sem armas ou utilizando armas improvisadas. Seguindo adiante, a próxima característica que ele vai apresentar aqui pra gente são justamente as características notáveis aqui. A gente já falou um pouquinho delas também durante o processo de criação de personagem, né, dos heróis, jogadores, enfim. Então, só relembrando aqui, as características notáveis, elas vão tentar dar uma dimensão maior para o seu personagem, umas camadas novas, umas características que vão estar relacionadas ali com o temperamento do personagem, ou com a personalidade dele, ou com algumas peculiaridades físicas, etc e tal. A ideia aqui é oferecer uma dimensão maior para o seu personagem, tá? Tanto em termos de descrição física do seu herói, tá? Mas como também de interpretação. É como se elas funcionassem como dicas de interpretação. Um caminho ali que você pode seguir. Algo que você tem que ter em mente na hora do jogo ali, de como o seu personagem vai agir. Você vai ter que levar isso em consideração, né? As características notáveis dele, dependendo de qual seja, na hora que você for escolher qual ação ele vai tomar. Eu vou dar uns exemplos para vocês daqui a pouco, acho que vai ficar mais claro aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Mas a ideia aqui é que essas características notáveis, apesar de elas terem um lado mais interpretativo e descritivo, elas podem ter algum reflexo em termos de mecânica de jogo, tá? Porque aqui o livro abre a possibilidade de que se elas fizerem sentido ali, tiverem em consonância com alguma situação que estiver rolando ali no jogo, a critério do narrador, elas podem conceder um dado extra, né, no seu teste ali para aquela perícia, basicamente. É algo como se o seu personagem estivesse agindo ali inspirado, que é uma condição que a gente já mencionou também em vídeos anteriores. Então ele vai ganhar esse dado extra porque ele tem uma característica, uma peculiaridade que naquela situação específica pode ser encarada como algo que dê uma vantagem para ele em determinada situação, tá? Antes da gente começar a falar um pouquinho das listas, né, das características notáveis, outra coisa que é interessante de mencionar também é que você pode estar pensando, tá, ele tem algumas características, mas elas podem se alterar ao longo do jogo? Podem. Vê bem, podem. Eu até acho que se a gente estiver falando, por exemplo, de algo que vá ser mais relacionado com a descrição física do seu personagem, talvez seja mais difícil ou até impossível modificar, dependendo do que seja. E quando eu der os exemplos, vocês vão perceber isso também. Mas existem algumas que talvez seja possível você ir trocando ao longo do tempo. O livro, ele abre essa possibilidade, tá? Mas ele não deixa muito solto também. Ele fixa algumas coisas que você tem que levar em consideração antes de decidir se o personagem pode ou não alterar essas características notáveis. Primeiro, você precisa de um tempo, né? De um longo tempo aí, né? Para você promover algum tipo de alteração nessa característica. Você vai precisar, obviamente, de uma explicação que faça sentido, né? De por que essas características foram modificadas, né? E por fim, você vai poder fazer isso somente durante uma fase de sociedade, tá? Eu já dei uma espiada no livro que mais adiante a gente vai ter um capítulo específico para a fase de sociedade. Então, provavelmente lá a gente vai detalhar todas as possíveis atividades que os personagens podem realizar durante esse período do jogo, tá? Mas guarda logo essa informação aqui. Modificar uma característica notável é uma das coisas que são possíveis de serem feitas durante uma fase de sociedade. E pra gente encaminhando pro final, a gente vai ter aqui justamente a lista dessas características notáveis, tá? Então eu vou citar algumas para vocês, e é citar mesmo, porque ele vai trazer, olha, algumas explicações bem simples, bem rápidas, é basicamente só uma frase para cada uma para você entender mais ou menos qual é a pegada da coisa. Então, por exemplo, ágil, alegre, alto, olha, por exemplo, essa aqui, alto, você se ergue acima da maioria do seu povo. Isso aqui é impossível, né, de ser mudado. Você corta a sua perna, sei lá, você fica mais baixinho, enfim. Tem coisas que eu acho que não são possíveis de serem modificadas. Mas outras, dependendo da sua conversa mole, né, e do mestre, talvez você consiga promover algumas alterações desde que você preencha as condições que eu citei mais adiante, né. Então, enfim. Outras características notáveis possíveis, né? Ansioso, astuto, belo, cauteloso, nobre, olhar aguçado, orgulhoso, paciente, severo, sincero, sutil, teimoso, ou seja, tem várias. E são, como eu falei, características simples mesmo. Olha, se você olhar
cada uma delas vai ter basicamente só uma frase dizendo, explicando um pouquinho melhor o que significa aquilo. Então, basicamente, é só mesmo uma dica de interpretação. Então, se o seu personagem, por exemplo, é teimoso, você tem que levar isso em consideração na hora que você estiver interpretando ele em jogo, né? Isso aí vai fazer diferença, deve fazer diferença, né? Sincero, né? Generoso, isso tudo são características que você tem que colocar em jogo na sua interpretação. Então, basicamente, é para isso que servem essas características notáveis. E só lembrando aqui, para a gente fechar o vídeo, a gente vai ter aqui 24 características notáveis dessa lista aqui que eu falei, e a gente vai ter também mais 6, que são aqueles chamados, que eu comentei também em vídeos anteriores. Então, os chamados vão funcionar basicamente como essas características notáveis também, totalizando aí 30 dicas de interpretação, né? 30 maneiras de você conduzir o seu personagem, lembrando que você pode ter mais de uma característica notável, né? Então vai ter que organizar isso aí tudo direitinho para poder dar mais vida e mais camadas para o seu personagem, beleza? Então, pra gente não alongar muito o vídeo, eu vou ficando por aqui. A gente vai ter um segundo vídeo ainda pra gente fechar esse capítulo de características, comentando justamente aqui, olha, resistência e esperança. A gente começa o próximo vídeo a partir daqui. Se você não quer perder e ainda não está inscrito, se inscreve logo aí no canal, ativa o sininho para continuar com a gente nessa jornada, e a gente se vê na próxima resenha.